Aleluia, 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 aleluia. Acreditaste, Tomé, porque me viste. Felizes os que creram sem ter visto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra, e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele que, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, celebramos hoje o dia de Santo Atanásio, nascido em Alexandria, no Egito, no ano de 296. No ano de 325, deu-se o primeiro concílio ecumênico em Niceia para definir a doutrina autêntica contra a heresia tão capciosa dos arianos, a qual fazia de Jesus uma criatura inferior a Deus Pai. Atanásio participou do concílio na qualidade de assessor do seu bispo, embora fosse somente diácono na época. O arianismo foi condenado e deu-se a definição solene do credo, o qual nós rezamos até hoje. A atuação de Atanásio foi primorosa tanto pela lucidez de sua doutrina, quanto pela argumentação bíblica apresentada. Os erros dos arianos foram por ele refutados com tanto brilho, clareza e evidência que causou admiração a todos. Atanásio foi o sucessor do bispo de Alexandria, embora tivesse apenas 31 anos, e dirigiu a igreja de Alexandria por 46 anos, período de muito sofrimento e perseguição. Os arianos não lhe deram descanso e, com o apoio do imperador, espalharam muitas calúnias contra Atanásio, que por 5 vezes teve de fugir de sua sede episcopal. Hoje, o Evangelho nos faz meditar a forma como estamos apegados às coisas terrenas, às coisas cá de baixo, o olhar prazeroso para esta vida, e as suas coisas ofusca muitas vezes o nosso olhar para as coisas do alto, de onde nos veio a salvação, fazendo recurso frequentemente à repetição dos temas e palavras-chave principais da revelação de Jesus.
São João apresenta um vocabulário bem mais reduzido do que os evangelhos sinóticos neste texto de hoje, a partir das oposições céu e terra, crer e não crer, são afirmadas a originalidade e autenticidade do testemunho de Jesus em revelar a boa nova de Deus. Aquele que vem do céu, Jesus foi enviado para anunciar as palavras de Deus e dar o Espírito sem medida. Ele está acima de todos. Quem é da terra, sejam profetas, discípulos ou adversários, só entende segundo suas tradições terrenas. Jesus, enviado por Deus, fala das coisas do céu, porém ele dá o Espírito sem medida, que inspira a fé e a compreensão das coisas do alto. O auge da revelação é o dom da vida eterna a todo aquele que crê em Jesus, Filho de Deus, para todos os que têm a sua fé naquele que vem do alto. O medo, a angústia, então fora de questão. O medo da morte é um exemplo do maior desastre da humanidade deixa de existir, pois até mesmo numa pessoa idosa, com quadro de saúde terminal, não consegue se entregar a Deus. Às vezes é pelo medo de não saber ao certo para onde vai. O zelo exagerado que dedicamos aos nossos pertences, nossos bens materiais, às vezes nos torna ridículos em muitos de nós, mais do que nos preocuparmos com a saúde do esposo, esposa, filhos ou filhas. A nossa maior preocupação é com os bens materiais. Verificar o carro, a moto ou um outro bem depois que este foi usado. Será que eles valem mais do que a pessoa? Somos assim, somos deste mundo, agarrados a ele com todas as nossas forças, preocupados ao extremo com os bens materiais ao ponto de deixar de lado as coisas de Deus, alegando que é por causa da sobrevivência, esquecendo-nos das palavras do Mestre quando diz: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e o resto será dado por acréscimos. O evangelista nos convida, no dia de hoje, a olhar para Jesus, acolhendo as suas palavras e transformá-las em um evangelho vivo na nossa vida, visto que são palavras de vida eterna. E se é verdade que fomos regenerados e renascidos na água e no fogo do Espírito, como diz São Pedro, devemos aspirar ao leito puro e espiritual, a fim de que por ele possamos crescer para a salvação. Para isso, é fundamental que usemos o que temos com desapego. Use o seu carro como se não o tivesse usando, em vez de usá-lo como se o estivesse adorando. Se for preciso, daremos a nossa vida pela causa missionária, por causa do reino de Deus. É bom aproveitar e saborear todos os momentos de nossa vida, pois o momento presente é a única coisa que temos a certeza de possuir. O carro, a casa e tudo mais ficarão na terra. Só temos o momento presente. O ontem já passou e o amanhã não sabemos se virá para nós. Portanto, viva hoje como se fosse morrer amanhã e aprenda como se fosse viver para sempre. Ame as pessoas que lhe cercam
como se fosse o seu último dia de vida. E estude principalmente a palavra de Deus, como se você fosse viver para a eternidade. Portanto, por ele e nele, toda a humanidade recebe não por direito, por mérito, mas por mera benevolência de Deus, a vida eterna. Ontem, hoje e sempre. Oxalá, meu irmão, minha irmã, se hoje ouvíssemos a sua voz, não fechássemos os nossos corações, mas que os abríssemos profundamente para acolhermos a sua palavra e transformá-la no Evangelho vivo em nossas vidas. Acolhamos e acreditemos nas palavras daquele que veio do céu, pois em nenhum outro nome podemos ser salvos, senão o nome de Jesus que veio do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.